Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Este é o 8º vídeo da nossa série sobre os fundamentos de impressão 3D. Neste episódio, nós vamos tratar dos parâmetros relacionados à velocidade, à aceleração e ao jerk. Se você ainda não conhece a série, eu vou deixar o link aqui em cima para que vocês possam acompanhá-la desde o começo. Vamos ao vídeo! Ok, pessoal, então vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre os parâmetros relacionados à velocidade. Se nós dermos uma olhada com calma nesses parâmetros, nós vamos ver que estamos tratando de três coisas, na verdade. A primeira seria a velocidade propriamente dita da impressão das diversas partes que compõem a nossa peça. A segunda seria a aceleração envolvida nesse processo de impressão. E a última seria o jerk, que se trata da velocidade instantânea na qual a gente vai parar ou a partir da qual a gente inicia o movimento. Ou seja, quando a gente está desacelerando para parar o bico de impressão, quando ele chegar nessa velocidade, ele para instantaneamente. Mas a gente já vai conversar sobre isso, eu vou voltar aqui no começo dos nossos parâmetros para a gente conversar um pouquinho sobre eles. O que acontece com esses parâmetros, na verdade? Vocês estão vendo aqui que eu coloco valores diferentes para as diferentes velocidades de impressão da peça. Por que eu faço isso? Porque uma maneira de otimizar nosso tempo de impressão é justamente tomando mais cuidado com aquelas áreas que precisam ser impressas com maior precisão e usando uma velocidade maior naquelas áreas que ou vão ficar ocultas ou que não precisam de tanta precisão na impressão, como suportes, o brim, o preenchimento. E a partir dessa premissa, o que eu faço? Então, por exemplo, a velocidade padrão de impressão que eu estou usando aqui, vocês estão vendo para esse perfil, que é um perfil de alta resolução, a velocidade seria de 60 milímetros por segundo. Porém, essa velocidade vai variar nas diferentes partes da minha impressão. Então, vamos dar uma olhadinha como é que isso funciona. A velocidade de preenchimento, que seria a velocidade de impressão dessa parte aqui em laranja, ela está ajustada para 60 milímetros por segundo, que para uma Ender 3, que é a impressora que eu estou utilizando, é uma velocidade ok, né? Uma velocidade média, né? A partir disso já começa a ficar rápida. Então, 60 milímetros por segundo eu considero um bom valor para fazer uma impressão de preenchimento em alta resolução. O que eu estou buscando com isso? Eu poderia colocar uma velocidade maior? Sim, poderia, mas como é um perfil de alta resolução, eu estou bastante preocupada com a vibração, né? Porque a vibração a gente sabe que acaba reduzindo a qualidade da nossa impressão. Portanto, 60 milímetros por segundo está excelente para essa velocidade do preenchimento. No caso das velocidades de parede, nós temos dois valores. Um valor para a parede exterior e um valor para a parede interior. A parede é o principal elemento de qualidade da nossa peça, porque é o que vai ficar visível, certo? Então, nós temos que tomar um cuidado maior com a impressão dessa parede exterior, né, que é a que vai ficar mais visível, e por isso que eu coloquei uma velocidade menor, né, de 30 milímetros por segundo nessa parte de fora. Na parte de dentro, que é a parede interior, eu posso aumentar um pouquinho a velocidade. Não é bom eu aumentar muito, porque se eu tenho uma diferença muito grande de velocidade da parede interior para exterior, eu posso ter perda de qualidade também na peça. Então eu aumentei um pouquinho. Na parede interior eu estou usando 40 milímetros por segundo, que são valores bem adequados para a impressora que eu estou utilizando. Oi pessoal, tudo bem? Deixa eu aproveitar que o vídeo está bem interessante e pedir para que vocês já deixem o like de vocês e que não esqueçam de inscrever-se no canal e ativar as notificações. E aí nós temos a velocidade da superfície superior, que seria
Esse fechamento aqui da peça, ele precisa ter uma qualidade um pouquinho melhor, né? Então, por isso que para a superfície tanto superior, né, quanto para a superfície inferior, eu uso 30 milímetros por segundo, porque eu quero que os filetes fiquem bem definidos, bem fechadinhos, né? Então, o material precisa de mais tempo para se acomodar, para dar um acabamento melhor, e é por isso que eu uso 30 milímetros tanto para a superfície superior quanto para a superfície inferior. E seguindo, nós temos dois parâmetros que se relacionam, que seriam a velocidade superior e inferior e a velocidade da superfície superior. Esse parâmetro aqui é o principal, velocidade superior e inferior. E ele vai tratar do que exatamente, gente? Dessa impressão, né, da parte de baixo da peça, né? Então, no caso, eu quero que ela seja feita um pouquinho mais devagar, porque eu quero que todos os filetes fiquem bem definidos, juntinhos, bem fechadinhos. Então, eu estou usando 30 milímetros por segundo para essa impressão, tanto na parte de baixo da peça, quanto aqui na parte de cima. Também estou usando 30 milímetros por segundo. Porém, eu poderia pensar da seguinte forma: essa parte de baixo, ela não vai ficar muito visível, então eu posso fazer ela um pouquinho mais rápido e cuidar só da parte de cima, para que a parte de cima fique melhor. Eu poderia pensar algo assim: então a parte de baixo eu quero que ela seja impressa a 50 milímetros por segundo e a parte de cima especificamente eu quero que seja impressa a 30 milímetros por segundo. Nesse caso, o que vai acontecer? Essa parte de baixo aqui vai ser impressa mais rapidamente e a parte de cima vai ser impressa mais devagar, garantindo uma qualidade melhor. Particularmente, eu não gosto de fazer muito isso porque eu prefiro que a parte de baixo da peça também seja impressa mais devagar. Para quê? Para melhorar a aderência, para garantir que eu vou ter uma base de qualidade, né? Então eu tomo bastante cuidado também com essa parte de baixo, por isso que eu gosto de deixar esses dois parâmetros aqui em 30 milímetros por segundo. Em relação à velocidade de impressão do suporte, o que eu faço normalmente, gente? Nós não precisamos de tanto detalhamento nessa estrutura, por quê? Porque o suporte é uma estrutura que vai ser descartada, né? Então não tem por que a gente ter um grande cuidado com o acabamento de superfície, etc. E aí o que eu faço? Eu deixo normalmente a velocidade igual, deixei 50 milímetros por segundo, tanto para as hastes do suporte, isso que a gente chama de preenchimento, quanto para a interface, que são os pontos que vão fazer contato com a peça, tanto embaixo quanto em cima. Não se preocupem com isso agora, porque depois eu vou fazer o vídeo sobre suportes e aí eu explico direitinho como que funciona. Por hora, é importante só a gente entender que nós não precisamos de uma velocidade baixa na impressão do suporte. Por quê? Porque é um elemento que vai ser descartado. Ok? Por isso que todas as velocidades aqui são a mesma e são velocidades um pouquinho mais altas, tá bom? E aí nós temos a velocidade de percurso, que seria a velocidade de deslocamento do pico de impressão quando ele sai de um ponto e vai até outro da peça. Então, por exemplo, se ele estivesse imprimindo aqui o suporte, em algum momento ele terminou essa camada do suporte e ele vai ter que sair daqui e voltar para algum ponto da peça. Vamos supor que ele voltou para esse ponto aqui. O que vai acontecer? Essa velocidade de deslocamento desse ponto a esse ponto é o que nós chamamos de velocidade de percurso, que é essa que está aqui. 150 milímetros por segundo é uma velocidade adequada. Mas é bom que vocês observem nas máquinas de vocês para ver se não está gerando muita vibração. E se for o caso, vale a pena reduzir um pouquinho essa velocidade. Já se a máquina de vocês tiver uma estrutura melhor, né, aí vocês podem até aumentar um pouquinho esse valor. Depois da velocidade de percurso, nós temos a velocidade da camada inicial, que se divide em dois parâmetros: a velocidade de impressão dessa camada inicial e a velocidade de percurso da camada inicial. Por que a gente tem um valor especial para essa primeiríssima camada? Porque ela está cuidando da aderência da peça-mesa, tá? Então eu tenho uma velocidade mais baixa aqui, que eu faço um ajuste diferente
dessas camadas que vem na sequência, que a gente já ajustou lá em cima, que estavam em 30 milímetros por segundo. E eu disse o seguinte, que essa primeiríssima, a que está encostada aqui no vidro, ou no tapete, ou no adesivo, enfim, no que vocês colocaram na mesa para servir de suporte, essa primeiríssima camada ela vai ser feita a 25 milímetros por segundo. E o percurso, né, essa velocidade de percurso, que é a velocidade de deslocamento do bico de um ponto ao outro, eu posso até manter a mesma. Poderia deixar um pouco menor, né, mas eu optei por deixar a mesma, 150 milímetros por segundo. Em seguida, nós temos a velocidade de skirt e brim, que trata dessa velocidade, desses elementos aqui de aderência à mesa. Eu quero que essa velocidade seja mais baixa também, porque afinal de contas esses elementos estão em contato com a mesa, né? Eu preciso de uma aderência melhor, então eu vou cuidar disso. Uma velocidade um pouco menor. Então eu tenho a velocidade do salto em Z, gente. Primeiro, o que é salto em Z? Imagina que vocês têm uma peça grande na mesa, essa peça está apoiada, né, está fixada, e aí você tem deslocamentos muito rápidos que acontecem do bico, principalmente durante os trechos de percurso, onde eu tenho uma velocidade mais alta, 150 milímetros por segundo, né, no caso desse perfil aqui. Para peças grandes, a gente tem uma inércia maior, né? E como a nossa peça está apoiada sobre a mesa e a mesa se sustenta nas molas, a gente tem pequenas variações angulares. Né? O que vai acontecer? Quando a peça acelera ou ela freia, a gente pode ter a parte do fundo mais baixa, a parte da frente mais alta ou vice-versa. E nesses casos, o deslocamento do bico pode causar algum tipo de colisão. O bico ele acaba encostando na peça durante esse percurso. E como é que a gente resolve isso? Justamente utilizando o salto em Z, que é o que? O bico ele vai ser elevado a uma distância, no caso 0,2, 0,3, 0,4 milímetros, antes de fazer o percurso, né? E aí nós temos uma velocidade para essa elevação do bico, né? Que é a velocidade do salto em Z, que é esse valor aqui de 10 milímetros por segundo que vocês estão vendo. Certo? Eu poderia ajustar algo entre 5 e 10 milímetros, é mais do que suficiente para esse movimento. Na sequência, eu tenho o número de camadas mais lentas, né? Então, a gente já viu que a primeiríssima camada, lá embaixo, ela começou a 25 milímetros por segundo, né? À medida que a gente vai avançando, a gente retoma a velocidade de impressão da superfície inferior, ali, que era 30 milímetros por segundo. E existe uma taxa, né, de ajuste. Né? Então, ela começou em 25 e ela vai chegar aos 30. Quantas camadas vai demorar para que isso aconteça? É aqui que a gente ajusta. Né? No caso, eu coloquei 2 camadas, então ele vai fazer a primeira e a segunda no valor intermediário. Quando chegar na terceira, ele vai estar na velocidade de 30 milímetros por segundo. Se vocês perceberem que vocês precisam de uma camada inicial mais lenta e depois as superiores vão ser mais rápidas e vocês quiserem mais camadas para que haja essa variação, vocês podem colocar aqui 2, 3, 4, isso fica a critério de vocês. Mas, via de regra, 2 camadas é mais do que suficiente para isso. Então, nós temos a equalização do fluxo do filamento. Do que trata isso daqui, gente? Quando eu tenho sobreposição de linhas, né? Vamos supor que eu tenha alguma linha cruzando, né, durante a minha impressão, né, por algum motivo, porque eu tenho paredes, junção de paredes, ou porque o meu modelo ele tem uma geometria que causa essa sobreposição, o que vai acontecer? O cura ele pode equalizar o fluxo para que a gente não tenha excesso naquele ponto. Né? Então, a gente pode dizer, olha, equalize, então reduza a extrusão nesse ponto e aí ele faz o ajuste para a gente e está tudo certo, a peça fica com um acabamento ok.
tem uma velocidade máxima para que ele faça essa equalização, né? Então, por isso que isso aparece aqui na velocidade. Por quê? Porque, na verdade, estamos ajustando essa velocidade máxima, que eu normalmente coloco igual à velocidade de percurso, né? Porque nada na minha peça vai ser impresso numa velocidade maior do que a de percurso. Portanto, o que eu estou dizendo aqui? Que eu quero que ele faça a equalização sempre que for necessário fazer, tá bom? E aí, na sequência, nós temos os controles de aceleração e jerk. O que esses dois controles fazem, gente? Só para nós entendermos um pouquinho. Em alguns perfis, isso daqui vem desabilitado. O que a gente está dizendo nesse caso? Que a máquina ela é responsável pelos próprios controles de aceleração e frenagem, né? E quando a gente faz isso, né, o cálculo de tempo do cura ele fica bastante impreciso. Muita gente reclama, porque eu fiz um fatiamento e o cura me disse que ia demorar 10 horas e a peça demorou 15 para ser impressa. Isso acontece justamente por isso, porque os controles de aceleração e jerk não estão habilitados e o cura não tem a menor ideia de como que esses parâmetros vão ser tratados pela máquina, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou habilitar os dois, eu sempre habilito, eu gosto de usar esses parâmetros e vou explicar para vocês como funciona. Nós temos aqui uma aceleração padrão de impressão, que eu coloquei aqui de 400 milímetros por segundo ao quadrado. Isso quer dizer o que, gente? Quer dizer que em 1 segundo a minha velocidade ela pode ir de 0 a 400 milímetros por segundo. Tá? Então, nós sabemos que a gente não vai imprimir a 400 milímetros por segundo, né? A nossa impressora nem dá conta disso, mas eu posso imprimir a 40 milímetros por segundo, por exemplo. E se eu tenho uma aceleração de 400 milímetros por segundo ao quadrado, isso quer dizer que em 1/10 de segundo eu consigo ir de 0 aos 40 milímetros por segundo, que é a minha velocidade de impressão. E aí vocês estão vendo que eu utilizo velocidades diferentes, né, para as diferentes partes do meu modelo. Por que eu faço isso? Porque eu quero ganhar tempo, na verdade, e eu vou utilizar acelerações menores naquelas regiões que precisem de mais detalhes. A parte das paredes, né? A parte da superfície superior, inferior. Nessas partes eu estou usando acelerações menores. E na parte do preenchimento eu uso uma aceleração um pouquinho maior, mas não muito, porque a gente tem que lembrar que depois do preenchimento vem as paredes, e a gente não quer que haja muita vibração, tá? Então não é bom a gente fazer uma aceleração muito alta no preenchimento, porque senão a gente pode prejudicar a qualidade da superfície. Porém, quando a gente vai lá para o suporte, a gente tem que pensar o seguinte: bom, suporte, ok, né? Não preciso de muita qualidade nele mesmo, né? E se eu saio da peça e vou para o suporte e depois eu volto para a peça, não tem problema que eu tenha alguma vibração, por quê? Principalmente porque eu estou imprimindo o preenchimento antes das paredes, então eu não vou ter um prejuízo de qualidade nesse caso. O que eu fiz então? Coloquei a aceleração do suporte em 800 milímetros por segundo ao quadrado. Vocês estão vendo aqui que todas as partes do suporte eu estou com essa aceleração. E quando eu retorno para a peça, eu reduzo as acelerações. E com isso, eu ganho tempo de impressão. E aí, na sequência, nós temos a aceleração do percurso, né? Vocês estão vendo que está um valor de 800 milímetros por segundo ao quadrado. E isso me ajuda em 2 pontos. Primeiro, com a questão da formação de teias, porque eu estou saindo de um ponto para outro muito rapidamente, e isso evita, né, essa formação das strings. E também para que eu ganhe tempo de impressão. Mas será que isso pode atrapalhar na qualidade da minha peça? Dificilmente, porque quando eu saio de um ponto para iniciar a impressão em outro, eu não vou iniciar por uma parede externa no outro ponto. Provavelmente eu vou iniciar ou no preenchimento, ou se eu não tiver preenchimento, numa parede interna. Então não vou ter grandes prejuízos à qualidade fazendo isso, tá? Podem ficar tranquilos. Aí nós temos a aceleração da camada inicial, né, da impressão da camada inicial. Eu quero que isso aqui seja lento mesmo, que eu preciso de aderência.
Porém, a parte do percurso, aquilo que eu já expliquei, eu posso deixar um pouquinho mais rápido para ganhar tempo. Então, essa aceleração aqui ela é maior. Aí, na sequência, a aceleração para o skirt e brim, que eu deixei em 600 milímetros por segundo ao quadrado, que é um valor ok. E então, nós chegamos nas configurações de jerk. O que é o jerk, afinal, gente? É a variação instantânea de velocidade. Né? Se eu traduzisse o jerk para o português, ele viria como soco, né? Ou empurrão, alguma coisa nesse sentido, que a gente pode pensar da seguinte forma: imagina que eu estou desacelerando o meu bico e em algum momento eu vou ter que parar. Quando que eu vou parar? Quando eu chego nessa velocidade que está ajustada aqui. Então, por exemplo, o nosso jerk de impressão é 8 milímetros por segundo ao quadrado. Vamos supor que eu estava imprimindo a 60 milímetros por segundo. Eu estou terminando o movimento e aí eu começo a desacelerar todo o conjunto de impressão. Quando ele chega em 8 milímetros por segundo, ele para abruptamente, ou seja, uma variação instantânea de velocidade, de 8 milímetros por segundo para 0 milímetros por segundo. E aí vocês podem ver que também eu tenho diversos valores para as diversas partes da minha peça. Por que eu faço isso? A exemplo da aceleração, eu vou colocar jerk em valores menores de velocidade para aqueles pontos que eu queira mais qualidade, então as paredes, superfície superior e inferior, e eu vou colocar um jerk maior para aqueles pontos que eu não precise de tanto cuidado com essa qualidade. Por exemplo, o preenchimento, eu coloquei um jerk um pouquinho maior, de 10 milímetros por segundo. A parte do suporte, gente, eu não preciso ter cuidado nenhum, porque o suporte vai ser descartado, aquilo que eu falei. Então, eu posso colocar um jerk bem mais alto. Eu coloquei aqui 20 milímetros por segundo para o suporte. De onde vêm esses valores, gente? Eu acho que vocês estão se fazendo essa pergunta. Esses valores dependem de cada impressora, tá? No caso, eu estou usando uma Ender 3 e a Ender 3 tem esses valores definidos para aceleração, para jerk, e aí eu brinco um pouquinho com isso. Cada marca de impressora, cada modelo vai ter limites diferentes de aceleração, né, de frenagem, o jerk, etc. E aí vocês vão ter que pesquisar um pouquinho para ver o resultado ou brincar com esses valores, né, fazer uma série de testes para ver até onde vocês podem ir sem que haja muita vibração, sem que haja muito prejuízo à qualidade. Então é isso aí, nós temos aqui o jerk de percurso, que eu coloquei um valor mais alto porque não está sendo impresso nada nesse momento. A camada inicial com um jerk mais baixo, 8 milímetros por segundo, porque eu quero qualidade. O jerk de percurso da camada inicial em 20 milímetros por segundo também. E por último, o jerk de skirt e brim, que eu coloquei em 8 milímetros por segundo. Por quê? Porque eu estou preocupada com a aderência da minha peça. O que a gente conclui, então, gente, desses parâmetros de velocidade? Que, primeiro, a gente consegue ter um controle melhor da qualidade da peça. É muito importante que a gente tenha domínio desses parâmetros para que a gente possa obter o melhor resultado sempre. E principalmente quando a gente está falando aqui da aceleração e do jerk, é que a gente consegue ganhar tempo. Então, para vocês terem uma ideia, o meu perfil HRES, depois que eu fiz todo esse trabalho de aceleração e jerk, eu consegui melhorar o desempenho em 20% na questão da velocidade, né? Eu consegui acelerar bastante o meu tempo de impressão. E aí, lógico, eu fiz algumas outras alterações e outros parâmetros também e consegui ganhar mais tempo ainda. Ou seja, é essencial para a gente dominar esses parâmetros todos para que a gente otimize os nossos perfis da melhor forma possível e consiga imprimir no menor tempo, utilizando a menor quantidade possível de material com a máxima qualidade. Ok, pessoal? Então, por hoje é isso. Nos vemos na próxima. Se você chegou comigo até o final desse vídeo, muito obrigada. Não esqueça de compartilhar e deixar os seus comentários. Até a próxima!